Muito bem, durante o fim de semana, alguns estaduais deram pontapé inicial aqui no Brasil. Foi o caso do Catarinense 2025, que iniciou no último sábado com a partida entre Joinville e Figueirense. O clássico catarinense terminou empatado, sem gols. Quem traz os detalhes para a gente aí dos estaduais é o Vinícius Pacheco. Olá, Vini, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todo o público que nos acompanha aqui no Pix News. Clássico, aquele clássico que vale a pena do Catarinense, que já valeu algumas finais de campeonato, mas nesse caso, neste sábado, no último final de semana, bem morno. Jogo morno, as duas equipes se testaram bastante, até vou pedir para colocar aí na tela alguns lances do jogo desse último sábado. Muitas tentativas de fora da área, gols perdidos também que não dá para desperdiçar, fazendo com que o jogo ficasse 0-0. De fato, um jogo que, quando a gente leva em consideração o histórico dessas duas equipes, não dá para colocar no histórico como uma das melhores partidas entre Joinville e Figueirense, terminando o jogo em 0-0. Este foi o primeiro jogo do campeonato, ocorreu no sábado, e o único do Catarinense, porque nessa semana a gente vai ter mais jogos ainda pelo Campeonato Catarinense. A gente acompanha aqui na tela os outros jogos do Campeonato Catarinense. Lembrando, Joinville, que foi o jogo de sábado, 0-0. Então, nesta quarta-feira, a gente vai ter Caravaggio e Chapecoense, Avaí e Santa Catarina, Concórdia e Barra, todos eles na quarta-feira, e também Marcílio Dias e Brusque. Outro campeonato também de grande relevância nacional foi o Campeonato Carioca, que iniciou também neste sábado com a partida do Botafogo, que vacilou, e a gente vai ver aqui alguns lances. Denilson fez o primeiro gol do Campeonato Carioca aos 3 minutos de jogo, abrindo o placar para o Maricá, um chute cruzado e uma falha também do goleiro Raul. Depois o Hugo bateu uma belíssima falta e o Hugo ampliou o placar de falta. E depois tivemos também o Patrick de Paula diminuindo o placar de pênalti, encerrando o jogo 2-1 para o Maricá. Também no sábado a gente teve Vasco, que também vacilou e acabou empatando. Vamos conferir como é que foi? O Paulinho, ele que fez o seu primeiro gol como profissional, ele que é da base do Vasco da Gama, fez aí o lateral do Vasco, o seu primeiro gol, 1-0. Depois, o juizão também, a gente vai ver aí na sequência, ó, o juiz chegou a marcar mão na bola. Marcado o pênalti, a chance aí para o Nova Iguaçu já empatar o jogo, mas depois ele foi lá, consultou o VAR, aí ele marcando mão na bola, mas dá para ver que pegou na coxa, né? Na sequência bate na mão e o VAR acabou anulando. Isso que poderia já ser o primeiro gol do Nova Iguaçu, que fez o gol de empate de pênalti com o Sidney. Já no domingo, o Flamengo também acabou perdendo, logo na estreia, jogando com o time reserva. Vamos conferir como é que foi? Ele que perdeu para o Nova Iguaçu. Quem fez o primeiro gol foi o Zé Vitor, que aproveitou aí o cruzamento do Vitor Ricardo, abrindo o placar para o Boa Vista. Na sequência, Carlinhos fez um gol de cabeça, aproveitando o chute forte aí do Lohan, que bateu na trave e fez de cabeça o Carlinhos. Na sequência, o Raí fez o gol da vitória, até um lance parecido com o do Flamengo, né? Bateu na trave, espirrou e acabou fazendo 2-1 Flamengo. Então, os 3 grandes que estrearam nesse final de semana pelo Carioca acabaram perdendo ou empatando, não fizeram bons jogos. Vamos conferir como é que ficou essa primeira rodada do Campeonato Carioca. Botafogo perdendo então para o Maricá, Bangu perdendo para a Portuguesa do Rio de Janeiro, Madureira perdendo de 2-0 para o Volta Redonda, Nova Iguaçu empatando com o Vasco da Gama de 1-1, Flamengo perdendo, como a gente falou, para o Boa Vista de 2-1 e o Fluminense empatando de 0-0 para o Sampaio Corrêa. E lembrando também que a gente tem outro grande campeonato que vai estrear nessa semana, Andréia, que é o Campeonato Paulista. E estreia nessa quarta-feira e a gente vai conferir quais são os confrontos. Vamos ver aqui na tabela, nesta quarta-feira, então, iniciando o grande Campeonato Paulista com Novo Horizontino e Ponte Preta, Guarani e Botafogo de São Paulo, Água Santa e São Bernardo, Santos e Mirassol,
Velo Clube e Noroeste, Palmeiras e Portuguesa e Bragantino e Corinthians. Mais ao sul, Campeonato Gaúcho também estreia nesta quarta-feira. Vamos aí, o Colorado, o Gremista, quer saber quem que vai enfrentar já nessa semana? A gente vai conferir aqui na tabela. São Luís e Avenida se enfrentam às 7 horas da noite, abrindo o Campeonato Gaúcho. São José e Pelotas, Brasil de Pelotas e Grêmio também na quarta-feira. Guarani e Internacional, Juventude e Ipiranga e Monson e Caxias nesta quinta-feira, um dia depois, né? Então, Caxias ficando para o dia seguinte. Então, esse foi o início dos campeonatos carioca, campeonatos estaduais, e a gente vai continuar acompanhando, Andréia.